Hoje, vamos olhar para a história de um povo que tem cerca de 45 milhões de pessoas. Uma nação muito antiga, mas que hoje se encontra espalhada por 4 países sem ter um Estado próprio. Esta é a complexa história do povo curdo, uma nação que vive, literalmente, na linha da frente. Ora, a nossa história não começa em livros de história antigos, não. Começa mesmo aqui, nas linhas da frente, poeirentas e muito voláteis, da Síria e do Iraque dos nossos dias. Porque, se pensarmos bem, na recente guerra contra o extremismo, foram os combatentes curdos que emergiram como aliados absolutamente cruciais para as potências internacionais. Eles acabaram por se revelar uma das forças mais eficazes no terreno, a lutar com uma bravura notável por uma estabilidade que, ironicamente, ainda não conseguiram para si próprios. E isto, claro, deixa-nos com uma pergunta central. Quem é, afinal, o povo curdo e o que é que alimenta esta sua luta que já dura há um século por um lugar a que possam finalmente chamar casa? Certo? Então vamos lá tentar perceber a escala e a identidade desta nação tão única. 45 milhões. É um número enorme. E este número dá aos curdos uma distinção que é, ao mesmo tempo, impressionante e trágica. São o maior grupo étnico do mundo sem um Estado soberano. E nós estamos a falar de um povo recente. As suas raízes nesta região são antiquíssimas. Estamos a falar de milénios. A história deles está entrelaçada com as próprias fundações da civilização, desde os antigos medos até aos grandes impérios que nasceram e caíram na Mesopotâmia. E aqui vemos a fratura, o coração do problema da nação curda. Apesar de terem uma identidade partilhada, uma cultura, uma língua, estão divididos pelas fronteiras modernas de 4 países diferentes: a Turquia, o Irão, o Iraque e a Síria. Mas como é que isto aconteceu? Como é que se chegou a esta divisão? O momento-chave é um episódio de enorme esperança e de uma traição profunda, que aconteceu há pouco mais de um século. No rescaldo da Primeira Guerra Mundial, com o colapso do Império Otomano, o sonho de um Estado curdo chegou a ser posto no papel. O Tratado de Sèvres, de 1920, previa isso mesmo. Mas, apenas 3 anos depois, um novo tratado, o de Lausana, simplesmente apagou essa promessa. E aqui está o cerne do conflito. Umas simples linhas desenhadas em mapas por potências estrangeiras, que redesenharam o Médio Oriente, dividiram uma cultura, separaram famílias e tribos inteiras e, no fundo, negaram uma identidade partilhada. Esta divisão, claro, preparou o terreno para um século de conflitos, criando 4 destinos completamente distintos e muitas vezes brutais para o povo curdo. E o resultado? 4 caminhos muito diferentes. Na Turquia, um conflito longo e violento com o PKP, o Partido dos Trabalhadores de Kurdistão, e uma forte repressão do Estado. No Iraque, uma história de perseguição, sim, mas também a conquista de uma autonomia regional muito significativa. No Irão, uma longa história de revoltas. E na Síria, onde durante a Guerra Civil conseguiram criar uma região autónoma, a Rojava, moldada pela resistência e pela busca de autogoverno. Agora é fundamental perceber isto. Não existe uma visão curda única. Seria um erro pensar assim. Grupos diferentes desenvolveram aspirações políticas muito distintas. Enquanto alguns, como no Kurdistão iraquiano, lutam pela independência tradicional, por um Estado-nação clássico, outros, como os ligados ao PKK, defendem o chamado confederalismo democrático, ou seja, uma sociedade autogovernada, baseada na democracia local, sem as fronteiras de um Estado. E tudo isto nos traz, claro, até aos dias de hoje. Um presente em que esta história complexa continua a definir a posição, muitas vezes precária, dos curdos no palco mundial. No século XXI, os curdos tornaram-se intervenientes cruciais nos conflitos da região, servindo muitas vezes como aliados de conveniência. O problema é que permanecem perigosamente vulneráveis, quase como peças num grande xadrez geopolítico jogado por potências maiores. Mas para lá das grandes manchetes, da guerra e da política, há a vida real. Há milhões de pessoas que continuam, todos os dias, a viver, a trabalhar, a agarrar-se à sua cultura e à sua identidade contra todas as adversidades. E no fim, a questão central continua no ar. Depois de um século de promessas quebradas e de lutas divididas por 4 fronteiras, será que o povo curdo vai finalmente conseguir forjar o seu próprio destino? Ou será que a sua história, a história da maior nação sem Estado do mundo, vai continuar a ser escrita por outros? O futuro, tal como o passado, permanece uma grande incógnita.